Você já reparou como a vida moderna parece um jogo onde ninguém sabe direito quem está ganhando, mas todo mundo corre? Como se existisse um prêmio invisível que justifica a pressa, o cansaço, as dívidas, o estresse, as comparações, o medo de parar. A sociedade transformou o excesso em status. Quanto mais você mostra, mais parece que vale. Só que por trás dessa lógica, existe uma estrutura silenciosa que depende de uma coisa para continuar funcionando: a sua insatisfação constante. E aí entra um detalhe que poucas pessoas percebem. O sistema não se abala com quem quer muito. Pelo contrário, ele prospera com isso. Ele precisa de gente com desejos inflados, com autoestima condicionada à aprovação, com medo de ficar para trás. O que realmente ameaça essa estrutura não é a rebeldia barulhenta, mas a escolha estratégica de alguém que diz: eu posso, mas não preciso. Essa é a atitude que desmonta o jogo. Pensa em uma coisa: se o mundo inteiro fosse treinado para se sentir completo com o essencial, quantos setores desabariam? Quantas marcas deixariam de vender promessas? Quantos influenciadores perderiam audiência? Quantos governos teriam menos controle sobre cidadãos que não são mais emocionalmente manipuláveis? A lógica do consumo depende que você acredite que ainda falta. Que só mais um passo te trará a paz. Que só mais uma compra te tornará admirável. Que só mais uma conquista vai te libertar da comparação. É uma corrida com linha de chegada móvel, onde quanto mais você corre, mais distante ela fica. Agora, imagine o efeito colateral quando alguém para. Quando alguém escolhe desacelerar, olhar para a própria vida e perceber que não precisa provar nada para ninguém. Essa pessoa sai do fluxo e, ao fazer isso, muda completamente a dinâmica do jogo. Porque o que a maioria vê como fraqueza, ter menos, mostrar menos, consumir menos, na verdade é uma forma camuflada de força. Uma força que não precisa gritar para existir, mas que incomoda profundamente quem ainda está correndo. Maquiavel entenderia isso com clareza. Ele observaria a multidão e perceberia rapidamente quem está sendo conduzido e quem está conduzindo. E o mais curioso é que, na maioria das vezes, quem conduz o próprio caminho é aquele que parece ter desistido da corrida. Mas não é desistência, é visão. É alguém que percebeu que o queijo da armadilha só existe para quem ainda está faminto por aceitação. O excesso não é apenas uma escolha estética ou financeira. Ele é uma estratégia de enfraquecimento. Um terreno cuidadosamente montado para fazer você depender de coisas que, no fundo, não mudam sua essência. O relógio caro, o carro novo, a casa maior, a viagem que vira conteúdo. Tudo isso pode ter valor, mas quando se transforma em medida de valor pessoal, vira prisão. E o que o sistema mais teme é alguém que aprendeu a viver sem correntes. É fácil controlar alguém que precisa se mostrar. É fácil manipular quem sente que precisa provar que está vencendo. Um anúncio bem produzido, um vídeo que ativa suas inseguranças, uma comparação sutil nas redes sociais. Pronto. Você já está de novo querendo o que nem sabia que queria. Já está pensando em parcelar o que não precisa. Já está imaginando que precisa dar uma resposta ao mundo, mesmo que o mundo nem esteja perguntando. Agora, pense no contrário. Alguém que já entendeu que sua paz vale mais do que uma aprovação. Alguém que olha para os desejos com frieza, que analisa o custo real de cada escolha e que mede sucesso por liberdade, não por aparência. Essa pessoa não é alvo fácil. Não compra por impulso. Não muda seu valor pessoal por causa de tendências. Não aceita humilhação em troca de status. E isso é uma afronta silenciosa a tudo o que foi desenhado para te manter correndo. O mais irônico é que a maioria acredita que o consumo exagerado é sinal de vitória. Mas a vitória real está em conseguir dizer não com firmeza. Não preciso disso. Não aceito essa pressão. Não vou pagar esse preço pelo olhar dos outros.
Isso é poder. Poder silencioso, interno, quase invisível para quem só reconhece valor no que brilha, mas brutalmente evidente para quem já percebeu que o brilho mais perigoso é o que vem do excesso. A vida simples não é sinônimo de uma existência limitada. Pelo contrário, é a decisão consciente de jogar com inteligência, de recusar o jogo onde o tabuleiro foi feito para te manter pequeno, mesmo quando parece que você está crescendo. E o sistema sabe disso. Ele sabe que o seu consumo impulsivo é combustível, que sua ansiedade de parecer bem sustenta ciclos de trabalho exaustivos, relações frágeis e escolhas vazias. E aqui está a verdade que ninguém diz. O sistema não tem medo de quem grita revolução. Tem medo de quem não depende mais dele para se sentir inteiro, de quem não se abala com a escassez artificial, de quem não entra em pânico ao não seguir o padrão, de quem não se dobra ao medo de parecer estar ficando para trás. Porque essa pessoa é indomável. Ela pode até usar o sistema quando lhe for conveniente, mas nunca será usada por ele. A simplicidade estratégica é o que diferencia o prisioneiro de luxo do verdadeiro estrategista. Um está sempre tentando manter o que acumulou, mesmo que isso custe sua saúde mental. O outro, se precisar, solta tudo e continua em paz, porque já construiu uma estrutura interna que não depende de adereços. E essa estrutura não se compra, não se vende, não se financia. Se desenvolve com consciência, desapego e coragem. A armadilha invisível do excesso funciona como uma teia. Quanto mais você se mexe dentro dela, mais preso fica. O movimento é sedutor. A sensação de progresso, viciante. Mas a libertação só acontece quando você ousa parar e perceber que talvez não precise de metade das coisas pelas quais está se sacrificando. Talvez o que você chama de sucesso hoje seja apenas sobrevivência disfarçada. Você não precisa renunciar a tudo para ser livre, mas precisa ter certeza de que nada do que possui hoje possui você. Porque enquanto algo externo tiver poder sobre sua paz, você ainda está na armadilha, só que com uma vista melhor. Maquiavel não escreveria hoje sobre redes sociais, mas entenderia perfeitamente a lógica da exposição constante. Ele saberia que quanto mais você mostra, mais dependente fica do que os outros pensam sobre o que você mostra. E essa dependência é a coleira mais moderna que existe. Uma coleira dourada, cheia de curtidas, mas ainda assim, uma coleira. Viver com pouco é um gesto de inteligência estratégica. É dizer ao sistema: não sou mais teu refém. É recuperar o direito de pensar sem ruído, de escolher sem pressão, de existir sem performance. É dar um passo para fora da corrida e finalmente enxergar que, às vezes, a vitória não está na chegada, mas na decisão de não correr. O sistema não teme seu sucesso, ele teme sua clareza. Porque a clareza faz você perceber que o que te vendem como liberdade é, na verdade, uma forma elegante de prisão. E quando essa ficha cai, não tem volta. A armadilha some, o jogo perde a graça. E pela primeira vez, você começa a jogar com as próprias regras. Imagine por um instante que tudo o que você tem hoje desaparece. O carro, a casa, o título, os elogios, a imagem que você construiu ao longo dos anos. O que sobra? Quem sobra? Essa pergunta não é um exercício filosófico. É uma análise de poder. Porque o verdadeiro controle não se dá sobre o corpo, mas sobre o medo. E o medo mais eficiente de todos é o medo de perder. O sistema não precisa usar correntes de ferro quando consegue prender você com expectativas. E ele faz isso de forma precisa. Quanto mais você acumula, mais ele te cerca. E quanto mais você acredita que precisa proteger essas conquistas, mais vulnerável você se torna. Um chefe pode abusar do seu tempo porque sabe que você tem contas que não pode atrasar. Um parceiro pode jogar com sua insegurança porque entende que você teme a solidão.
Uma sociedade pode ditar o que é sucesso porque sabe que você quer pertencer. É um teatro, e o medo é o diretor de tudo. Maquiavel sabia disso. Ele observava os príncipes e os nobres tentando manter aparências, fazendo alianças forçadas, aceitando humilhações, tudo para não perder o que tinham conquistado. Não era a riqueza que os tornava fracos. Era a dependência emocional de mantê-la. Eles não mandavam mais. Eles apenas protegiam seus castelos de vento. E assim, qualquer ameaça bastava para dobrá-los. Na vida comum, o jogo é o mesmo. Só muda o cenário. Não se trata de reinos e guerras, mas de faturas, redes sociais, cargos, relacionamentos e opiniões alheias. A maioria vive tentando proteger aquilo que acredita ser sua base de valor. Mas quando essa base está do lado de fora, basta um abalo para tudo ruir. E é exatamente aí que a vida simples entra, não como uma moda ou estilo de vida alternativo, mas como uma estratégia brutal de poder pessoal. Viver com menos por escolha é cortar voluntariamente os cabos que o sistema usa para puxar você. É decidir que você não será refém do seu estilo de vida, da sua reputação, das suas posses ou da validação que recebe. Isso não te enfraquece. Isso te torna incontrolável. Pensa em alguém que já se libertou das dívidas, que não precisa provar nada para o mundo, que organiza sua rotina com base na sua paz e não na expectativa dos outros. Essa pessoa não pode ser manipulada com facilidade. Ela pode recusar uma promoção, pode sair de uma relação tóxica, pode ficar em silêncio enquanto todos tentam chamar atenção. Não porque é arrogante, mas porque sabe que não precisa mais daquilo. Ela tem um poder que não vem de fora e por isso não pode ser tirado. Agora, compare com quem tem muito, mas está amarrado até o pescoço. Ganha bem, mas não pode dizer não. Viaja muito, mas nunca descansa. Mostra uma vida perfeita, mas vive em alerta. A diferença entre os dois não está nos bens, mas na liberdade. Um é dono do próprio caminho. O outro, apenas gestor das próprias obrigações. A vida simples elimina o excesso não para você ter menos, mas para você precisar de menos. E é aí que tudo muda. Porque o que dá poder a uma pessoa não é o que ela possui, mas o que ela pode recusar sem se destruir. Quando você vive com pouco, cada não que você dá vira um gesto de independência. Você não depende de aparências. Você não depende de status. Você não depende da aprovação de quem nem conhece. Isso não é humildade. Isso é estratégia. E o sistema não tem armas contra esse tipo de gente. Talvez você esteja sentindo agora o peso de uma vida construída com base na ideia de que tudo precisa crescer o tempo todo. Mais metas, mais contas, mais compromissos, mais conquistas. Só que ninguém para perguntar se esse mais está de fato te fortalecendo ou apenas deixando você mais vulnerável. Porque toda conquista que exige que você se prenda para mantê-la, no fim das contas, não é conquista. É armadilha. O que Maquiavel chamaria de liberdade, hoje poderia ser traduzido como essa capacidade de não estar preso ao medo da perda. Quando você sabe o que realmente importa e se desapega do resto, você vira uma ameaça. Você deixa de negociar com a ansiedade e começa a tomar decisões com lucidez. Você deixa de correr atrás do que esperam de você e começa a construir o que de fato faz sentido. E quando isso acontece, a influência externa perde a força. Nenhum sistema sobrevive sem dependência. Nenhuma estrutura de poder se sustenta sem pessoas dispostas a sacrificar sua paz por uma aparência de sucesso. E por isso, toda vez que alguém escolhe reduzir suas necessidades, está desarmando um mecanismo inteiro de controle. Não é coincidência que a vida simples seja vendida como fracasso. Não é coincidência que pareça pouco. Porque se ela for vista como o que realmente é, liberdade prática, muita coisa desmorona. Pensa em alguém que trabalha muito, mas odeia o que faz.
que posta sorrisos, mas vive exausto, que compra o que não precisa para mostrar para quem não se importa. Esse alguém talvez tenha uma vida cheia, mas está fraco, porque no fundo sabe que se perder tudo, perde junto a identidade. E agora pense em alguém que vive de forma leve, que não tem tudo, mas tem margem, que pode dizer não sem medo, que pode mudar de plano sem quebrar por dentro. Essa pessoa é forte, porque está pronta para perder o que não define quem ela é. O segredo maquiavélico da liberdade não está em ter mais, mas em estar disposto a perder o que não te faz falta. Essa é a blindagem real. Você não pode ser comprado com elogios, nem silenciado com ameaças, nem forçado a continuar em uma estrada que não escolheu, porque seu valor não está no cenário, está no seu controle interno. Se você sente que precisa manter muita coisa só para ser respeitado, pare e pense. Será que isso é poder ou dependência disfarçada? Porque o verdadeiro poder é silencioso. Ele não precisa se exibir. Ele aparece na firmeza com que você toma decisões. Ele aparece na tranquilidade com que você solta o que não te serve mais. Ele aparece na coragem de recomeçar sem se sentir derrotado. E por isso, quem tem menos a perder é mais difícil de controlar. Porque essa pessoa já entendeu o jogo. Ela já viu a armadilha sendo montada e escolheu não entrar. Ela sabe que não precisa vencer o jogo. Precisa apenas sair dele. E quando ela sai, não vai embora menor. Vai embora inteira. Essa é a liberdade que o sistema teme. Não a do discurso rebelde, mas a da vida simples vivida com consciência. A liberdade de quem pode perder tudo e ainda assim não perde a si mesmo. Existe um tipo de poder que não se ensina em livros, não se aprende em palestras e não se enxerga nas vitrines das lojas mais caras. É um poder silencioso, discreto, quase invisível. Mas quando alguém o desenvolve, tudo ao redor começa a mudar. A postura muda. As escolhas mudam e, principalmente, o modo como o mundo reage a essa pessoa também muda. Esse poder nasce no momento em que você aprende a rejeitar. Rejeitar parece simples, mas não é. Porque não estamos falando de rejeitar o que é claramente ruim. Qualquer pessoa diz não para algo que já parece errado, feio ou perigoso. O verdadeiro desafio está em rejeitar aquilo que parece bom, mas que você sabe que não é para você. Aquilo que brilha, mas custa a sua paz. Aquilo que todos querem, mas que você não precisa. É nesse lugar que a simplicidade entra como uma das ferramentas mais poderosas de estratégia pessoal. Quando você vive uma vida mais simples, você começa a perceber uma coisa muito séria. A maioria das decisões que as pessoas tomam não são feitas com liberdade, mas com medo. Medo de perder status, medo de parecer fraco, medo de dizer não e ser rejeitado, medo de ficar de fora. Só que quem vive com medo não escolhe, apenas aceita. O sistema que te cerca funciona como um vendedor habilidoso. Ele não quer apenas te oferecer coisas, ele quer te fazer sentir que você precisa dessas coisas. Precisa comprar, precisa mostrar, precisa seguir um caminho que já está pronto, só para não parecer diferente. E é por isso que aprender a rejeitar não é um gesto qualquer, é uma quebra. É você dizer, essa escolha parece certa para os outros, mas eu não preciso dela para viver em paz. Esse tipo de decisão exige força interna. E essa força não vem de fora, não vem de elogios, não vem de conquistas. Ela nasce quando você para de negociar sua verdade por conforto passageiro. Maquiavel entenderia isso melhor do que ninguém, porque ele sabia que o poder verdadeiro não está no que você conquista, mas no que você consegue recusar. Uma proposta que traz dinheiro, mas rouba seu tempo. Um convite que te dá visibilidade, mas atrapalha sua paz. Um relacionamento que parece amor, mas enfraquece quem você é.
A vida vai te testar com isso o tempo todo. E quanto mais você mostra que está disposto a aceitar qualquer coisa para não desagradar, mais fraco você se torna diante do sistema. Agora, pensa o contrário. Uma pessoa simples, que sabe do que precisa, que já se desapegou da ideia de impressionar, que não mede sua importância pelo olhar dos outros. Essa pessoa pode dizer não com firmeza. E quando ela diz, não é por orgulho, é por clareza. Ela sabe o que a fortalece e o que a enfraquece. Ela não aceita o que a desvia do caminho. E essa capacidade de recusar se transforma numa arma invisível. Porque os outros começam a perceber que não conseguem manipulá-la com elogios, ameaças ou promessas vazias. Em um mundo onde todos estão tentando ganhar, o verdadeiro poder está em saber perder o que não faz falta. E mais do que isso, perder sem sentir que está ficando para trás. Porque às vezes, quando você diz não a uma proposta, não está perdendo uma chance. Está apenas recusando uma armadilha disfarçada de oportunidade. Quantas vezes você já aceitou um compromisso que não queria? Um trabalho que não fazia sentido? Uma relação que só te drenava? Um estilo de vida que parecia certo, mas te deixava cansado por dentro? Agora imagina como sua vida seria se você tivesse tido coragem de rejeitar tudo isso no momento certo. Quantas horas de sono, quantas lágrimas, quantos passos errados poderiam ter sido evitados? A simplicidade funciona como um filtro. Quando você limpa sua vida do que é excesso, do que é barulho, do que é impulso, você começa a enxergar com mais nitidez. E quanto mais nítido fica, mais fácil é dizer, isso eu não quero. Não importa se todo mundo quer. Não importa se parece vantajoso. Não importa se vai te dar mais seguidor, mais dinheiro, mais palmas. O critério muda. Você passa a agir pelo que soma na sua essência, não pelo que agrada no momento. Rejeitar não é se fechar para o mundo. É se abrir apenas para o que é coerente com quem você decidiu ser. É sair do modo automático. É parar de responder à vida como se você estivesse o tempo todo com medo de desagradar alguém. Porque a verdade é que, quando você aceita tudo para manter a imagem de que está bem, é você quem se perde no meio disso. Maquiavel nunca romantizou a bondade. Ele nunca disse para agradar todos. Ele escreveu sobre eficácia. E viver simples é um gesto eficaz. É o tipo de escolha que ninguém pode ver de fora, mas que transforma completamente a maneira como você toma decisões. Porque quem vive simples aprende a não se vender. Aprende que a sua paz não tem preço. Aprende que o não é tão poderoso quanto o sim, mas que só os fortes conseguem usá-lo no momento certo. Não é preciso ter uma vida perfeita para ser respeitado. É preciso ter uma vida com limites claros. E esses limites começam quando você decide rejeitar o que não te representa. A oportunidade que não te serve, a rotina que não te nutre, a amizade que não te respeita, o plano que só serve para agradar os outros. E para conseguir rejeitar tudo isso sem culpa, sem medo, sem se destruir por dentro, é preciso primeiro viver uma vida mais simples. A vida simples devolve o que você perdeu sem perceber. O espaço. Espaço para pensar. Espaço para escolher. Espaço para respirar antes de responder. E é dentro desse espaço que nasce o poder. Não o poder de dominar os outros, mas o poder de não se deixar dominar. O poder de manter-se inteiro, mesmo quando tudo ao redor tenta te puxar de volta para o caos. Se você quer construir uma vida que não desmorona a cada mudança, a cada crise, a cada crítica, comece por aqui. Comece a praticar o poder de rejeitar. Olhe para as próximas decisões que tiver que tomar. Pergunte a si mesmo: estou escolhendo isso porque faz sentido para mim ou porque estou tentando me proteger do julgamento? Se a resposta for medo,
O caminho é recusar. Porque cada vez que você diz sim ao que te enfraquece, está dizendo não ao que poderia te fortalecer. E ao contrário do que muitos pensam, rejeitar não fecha portas. Rejeitar abre espaço para as portas certas, aquelas que você entra com presença, não com disfarce. Onde você pode ser quem é, sem precisar atuar. Onde você não precisa esconder sua simplicidade para parecer importante. Porque quando você vive com verdade, o que vem até você é mais leve, mais real e mais alinhado com o que realmente importa. O sistema quer que você tenha medo de dizer não, porque sabe que, a partir do momento em que você rejeita com consciência, você deixa de ser previsível. E uma pessoa imprevisível é uma pessoa livre. Livre para parar, livre para mudar, livre para recomeçar, livre para decidir com base no que é essencial, não no que é esperado. A vida simples não é um fim, é um ponto de partida. É a base sobre a qual você constrói uma existência mais firme, mais autêntica e mais poderosa. Porque só quando você precisa de pouco, você pode escolher com coragem. E só quando você escolhe com coragem, você se torna alguém que não se dobra à primeira oferta. E quem não se dobra, esse sim é perigoso. Existe uma confusão silenciosa que vem sendo repetida por décadas. Uma ideia espalhada por olhares tortos, comentários disfarçados de preocupação e julgamentos que não dizem, mas insinuam. Quem vive com pouco é alguém que fracassou. Quem escolhe o simples é visto como alguém que desistiu. Só que essa visão não revela a verdade. Ela revela o medo. Medo de quem nunca parou para pensar que talvez a vida não precise de tanto para fazer sentido. A simplicidade não tem nada a ver com falta. Tem a ver com direção. Tem a ver com não se perder no meio de 1000 possibilidades. Tem a ver com foco. Quando uma pessoa vive de forma simples por escolha, não está se limitando. Está se libertando, porque só quem vive afogado em excesso sabe o quanto isso cansa, o quanto isso enfraquece, o quanto isso consome tempo, energia e sanidade. A sociedade vende uma ideia de que quanto mais você tem, mais você vale, mais respeito, mais atenção, mais admiração. Só que o preço disso, muitas vezes, é um caos interno que não aparece nas fotos. É a mente bagunçada, o corpo exausto, a agenda sempre cheia e a sensação constante de que, por mais que você faça, ainda está devendo alguma coisa. A simplicidade nesse cenário parece um retrocesso, mas na verdade, ela é a cura. Simplicidade é clareza, é saber o que você está fazendo aqui, é entender o que realmente importa, é separar o que é seu do que colocaram em você. Porque tem muita gente carregando metas que nunca escolheu. Tem gente acordando cedo, se cobrando, se comparando, se endividando, tudo para alcançar um padrão que nunca parou para questionar. E o que acontece quando você começa a se esvaziar dessas pressões? Você começa a ver, a enxergar de verdade. Porque o barulho cai, a neblina some, e aí você percebe que estava andando em círculos, que estava ocupado, mas não estava indo a lugar nenhum. Maquiavel não falava sobre minimalismo, mas ele observava o comportamento humano com frieza. Ele sabia que o homem que se deixa guiar pelo olhar dos outros, cedo ou tarde, se perde de si mesmo. E é exatamente isso que a vida simples evita. Porque quem vive com menos distração, vive com mais consciência, e essa consciência te leva a tomar decisões com mais firmeza, mais propósito, mais presença. Quem olha de fora pode achar que viver simples é abrir mão da ambição. Mas não é isso. É escolher uma ambição diferente, uma ambição que não te esmaga, uma ambição que não destrói sua saúde, seus valores, seus relacionamentos. É querer crescer, mas crescer certo. É querer conquistar, mas sem sacrificar sua alma no processo. É entender que não é o tamanho da sua casa que define a grandeza da sua vida. É o quanto de verdade ela carrega.
E aqui está um ponto que ninguém gosta de admitir. Muitos estão tão ocupados tentando parecer bem-sucedidos que não têm mais tempo para perceber que estão infelizes. Usam roupas que não gostam, falam coisas que não acreditam, se envolvem com pessoas que não respeitam, só para manter uma imagem que, no fundo, não alimenta nada por dentro. É um teatro de luxo, mas ainda assim, teatro. A simplicidade quebra esse roteiro. Ela tira os personagens do palco e convida a pessoa real para entrar. A que pensa, a que sente, a que se posiciona. E é aí que mora o poder. Porque quando você vive de forma mais limpa, mais direta, mais alinhada com o que é essencial, sua vida começa a responder. Começa a se alinhar com o que faz sentido. E você para de correr atrás de 1000 coisas que só serviam para preencher um vazio que foi criado por padrões que não eram seus. Viver com foco não é sobre viver apertado. É sobre parar de gastar sua energia com coisas que não têm retorno. É sobre colocar sua atenção em algo que te dá base, estrutura, crescimento real. Porque não adianta nada conquistar o mundo lá fora se você está desmoronando por dentro. E não adianta também fugir de tudo. O que resolve é fazer escolhas que respeitem quem você é. E a simplicidade te dá esse espaço para escolher com calma. Uma pessoa que vive de forma simples tem uma vantagem enorme. Ela sabe onde pisa. Ela conhece suas prioridades. E porque conhece, não se vende por qualquer coisa. Não se desvia por qualquer brilho. Não se distrai com qualquer elogio. Ela sabe onde quer chegar. E isso é raro. Porque a maioria está tentando seguir todos os caminhos ao mesmo tempo, tentando agradar todo mundo, tentando não errar nunca. Resultado? Cansaço, culpa, confusão e vazio. A vida simples não é ausência de intensidade. É intensidade com direção. É viver o que importa com mais presença, com mais entrega, com mais verdade. É cortar o que não serve para poder aprofundar no que serve. E isso assusta, porque dá trabalho, porque exige coragem, porque te obriga a olhar no espelho e assumir o que realmente importa para você, e não o que disseram que deveria importar. Simplicidade é uma forma de posicionamento, é você mostrar ao mundo sem precisar gritar que você escolheu viver diferente, que você não está mais disponível para viver uma vida que não faz sentido, que você não aceita mais pagar com sua saúde emocional o preço de uma aparência que não te representa. Isso não é fuga, isso é liderança, isso é estratégia. E quanto mais você pratica esse posicionamento, mais você atrai o que é verdadeiro. Pessoas mais alinhadas, projetos mais coerentes, um estilo de vida que te respeita. Não porque ficou tudo mais fácil, mas porque ficou mais claro. E essa clareza vale mais do que qualquer bem material. Porque com clareza você erra menos, se frustra menos, perde menos tempo, gasta menos energia e vive mais. Vive com mais sentido, com mais leveza, com mais direção. A vida que parece simples aos olhos dos outros muitas vezes é a vida mais rica em significado, porque ela foi desenhada com consciência, não com pressa. Foi construída com escolhas, não com reações. Foi nutrida com pausas, com silêncio, com decisões feitas com o coração e a mente no mesmo lugar. Maquiavel, se vivesse hoje, talvez dissesse que o maior ato de poder já não está em conquistar reinos, mas em saber governar a si mesmo em meio ao caos. E é isso que a simplicidade entrega. Governo interno, estabilidade pessoal, um tipo de soberania que ninguém pode tirar de você. Então, da próxima vez que alguém olhar para sua vida e confundir simplicidade com falta, apenas observe, porque talvez essa pessoa ainda esteja presa no labirinto. Ainda esteja tentando provar, mostrar, acumular. Você não. Você está limpando o caminho.
está ganhando visão. Está construindo algo mais sólido, mesmo que os outros ainda não vejam. Porque, no fim, quem vive com propósito não precisa de plateia. Precisa apenas de paz. Existe um tipo de ruído que não se escuta com os ouvidos, mas que consome a mente por dentro. Ele começa pela manhã, assim que você acorda e já sente aquela ansiedade sem nome. Não aconteceu nada ainda, mas sua cabeça já está cheia. Alertas no celular, mensagens pendentes, prazos que você nem começou, conversas que ainda vão acontecer e já te deixam tenso. O nome disso não é só agitação, é distração constante. É perda de foco disfarçada de vida moderna. E o que quase ninguém percebe é o quanto isso drena sua clareza. Em um mundo onde todo minuto é preenchido por algum estímulo, parar parece errado. Ficar em silêncio parece perda de tempo. Não responder de imediato parece descaso. Mas é justamente aí que mora o veneno. O sistema que te cerca não precisa mais te controlar pela força. Ele faz isso pelo barulho, pela quantidade de informação que joga sobre você, pela quantidade de opiniões que atravessam o seu pensamento, pelo ritmo acelerado que transforma cada pequeno espaço de calma num motivo de culpa. Você já percebeu como é difícil hoje em dia passar 20 minutos sem pegar o celular? Já notou como a maioria das pessoas não consegue mais ficar sozinha com os próprios pensamentos sem colocar uma música, um vídeo, uma notificação no meio? Isso não é acaso, é construção. Foi feito assim, porque uma mente cheia de ruído é mais fácil de influenciar. Quando você não tem tempo para pensar, acaba reagindo por impulso. Quando não tem silêncio interno, você acaba seguindo o caminho dos outros sem nem se dar conta. Maquiavel entenderia isso com perfeição, porque ele sabia que poder se constrói antes na mente do que no território. E quem não tem domínio sobre seus próprios pensamentos, acaba servindo às ideias dos outros. Só que o problema é que a maioria nem percebe que está sendo conduzida. Acredita que está escolhendo, mas está apenas repetindo padrões empurrados por anúncios, redes sociais, pressões sociais, comparações diárias. E quando tudo isso entra ao mesmo tempo, o que sobra é uma mente cansada, fraca e instável. Agora pensa comigo. Como você espera tomar boas decisões se está sempre distraído? Como você pretende entender o que realmente quer se não consegue escutar nem a própria voz? O silêncio virou um recurso raro, quase um luxo. Mas é justamente nele que se encontra o verdadeiro pensamento. Porque só no silêncio você consegue ouvir o que não está gritando. Só no silêncio você começa a perceber o que de fato importa e o que é apenas barulho tentando parecer prioridade. Eliminar o ruído não é sobre morar longe da cidade ou desligar tudo e viver isolado. É sobre fazer uma limpeza no que entra na sua mente. É sobre selecionar com muito mais cuidado quem ocupa seu tempo, quais conversas você alimenta, quais informações você permite que moldem sua visão. Porque tudo isso te afeta. Tudo isso, de alguma forma, rouba espaço dentro de você. Quantas ideias suas foram sufocadas por opiniões que você nunca pediu? Quantos projetos seus foram deixados de lado porque alguém disse que não dava certo? Quantas decisões você tomou no calor do momento só porque não teve coragem de parar, ficar em silêncio e pensar direito? Isso tem um custo. E esse custo muitas vezes é alto. É um desvio de caminho. É um arrependimento silencioso. É uma vida empurrada pelo que grita mais alto e não pelo que faz mais sentido. A vida simples, quando bem entendida, devolve esse espaço. Ela cria brechas entre os estímulos. Ela abre tempo entre as obrigações. E essas brechas são tudo o que você precisa para começar a recuperar o pensamento. Pensar de verdade, sem pressa, sem plateia, sem a pressão de ter que provar alguma coisa. Porque pensar não é só raciocinar. Pensar é se escutar.
É se perguntar o que está funcionando. É perceber o que está doendo. É analisar com calma antes de dizer sim. E não é coincidência que hoje quase ninguém consiga fazer isso com profundidade. Porque para pensar com qualidade, você precisa estar presente. Precisa estar inteiro naquilo. E o sistema sabe disso. Por isso faz de tudo para que você esteja sempre ocupado. Porque uma pessoa que pensa, começa a questionar. E uma pessoa que questiona demais, começa a sair da fila. Começa a se recusar a seguir um plano que não faz mais sentido. Começa a recusar imposições, cobranças, crenças antigas. E isso é perigoso, não para você, mas para o controle que te cerca. O silêncio não é passividade. O silêncio é estratégia. É dentro dele que você reestrutura o que foi bagunçado. É no silêncio que você vê com clareza o que precisa ir embora, o que está ocupando demais, o que está te roubando foco. E mais do que isso, é no silêncio que você sente. Sente sua intuição gritando enquanto o mundo pede pressa. Sente a verdade que você tentou abafar com tarefas e distrações. Sente a direção certa, porque a direção certa nunca grita, ela sussurra. E só escuta quem tem coragem de silenciar o resto. Não é sobre desligar tudo e viver em silêncio absoluto. É sobre criar espaços reais para isso na sua rotina. Pode ser 20 minutos sem estímulo pela manhã. Pode ser 1 hora longe de telas no final do dia. Pode ser uma caminhada sem fone. Um café em silêncio. Uma pausa para olhar o céu. Parece pouco, mas é nesses pequenos intervalos que você recupera pedaços de si que estavam perdidos no meio do barulho. Você não precisa ter todas as respostas agora, mas precisa parar de fugir das perguntas. E as perguntas certas só aparecem quando você silencia o que está ocupando espaço demais. Não se trata de virar alguém antissocial. Trata-se de virar alguém que sabe o que está sentindo, que sabe o que está pensando, que sabe o que está escolhendo, porque parou para pensar antes. Maquiavel, em sua essência, falava sobre enxergar o jogo por cima. E para enxergar por cima, você precisa subir. Precisa sair da multidão. Precisa se afastar do barulho, da pressa, da confusão. Só assim você consegue observar, analisar e agir com precisão. E o primeiro degrau dessa subida é o silêncio. Um silêncio estratégico. Um silêncio que não significa fraqueza, mas sim preparação. Enquanto todos correm para responder, você pode parar para refletir. Enquanto todos gritam para serem notados, você pode escolher o silêncio de quem já se conhece. Enquanto todos vivem ocupados tentando se provar, você pode viver focado em construir algo sólido, mesmo que ninguém esteja vendo. Porque quem pensa com clareza não precisa se apressar. Sabe que cada passo vem depois de um pensamento firme. E sabe que o verdadeiro poder não está em falar mais rápido, está em saber a hora de calar para enxergar melhor. Tem uma coisa que o mundo não quer que você perceba. Quanto mais você sente que precisa de tudo, mais fraco você fica. E quanto mais fraco você está, mais dependente você se torna. Dependente de status, de aplausos, de distrações, de promessas embaladas como progresso. Só que existe uma maneira de virar esse jogo. E ela começa com uma escolha que pode parecer simples, mas que muda completamente o lugar de onde você vive a sua vida. Escolher seus luxos com intenção. Viver de forma simples não é o mesmo que se privar de tudo. Não é viver como se não pudesse ter, não pudesse querer, não pudesse desfrutar. Viver simples de verdade é recuperar o direito de escolher com precisão onde colocar a sua intensidade. É olhar para tudo o que o mundo oferece e dizer: não preciso disso, nem daquilo, mas isso aqui, isso eu escolho com consciência. É sobre não desperdiçar energia querendo tudo ao mesmo tempo e passar a investir sua atenção naquilo que realmente tem valor para você. Não para agradar,
Não para mostrar, não para fugir do tédio, mas porque aquilo soma. Maquiavel veria isso com clareza. Para ele, um líder de verdade não vive cercado de excessos inúteis. Ele se protege deles, porque cada excesso abre uma brecha. Cada coisa que você acha que precisa desesperadamente, na verdade, te enfraquece. E é justamente aí que o luxo escolhido entra como arma de autoridade pessoal. Não é o luxo espalhado por vaidade. É o luxo específico, direto, feito sob medida para o seu propósito. É o oposto do consumo automático. É a presença total em uma escolha que diz mais sobre quem você é do que qualquer imagem criada para impressionar. Pensa comigo. Quando você vive cercado de excessos, todos os seus sentidos ficam saturados. Você come demais, vê demais, fala demais, compra demais e no final do dia, sente que viveu de menos. Agora, quando você limpa o campo, quando tira tudo que é exagero, quando decide viver com foco, cada escolha ganha mais peso. Um jantar vira um evento. Um presente vira um gesto. Uma pausa vira um refúgio. E um luxo, quando escolhido com consciência, vira uma declaração silenciosa. Eu comando o que entra na minha vida. Isso não é sobre riqueza, é sobre domínio. É sobre não ser mais refém de impulsos. É sobre tratar sua própria energia com o respeito que ela merece. Porque se tudo na sua vida é urgente, barulhento, exagerado, nada se destaca. Agora, quando você vive com simplicidade e decide colocar um luxo no meio dessa estrutura limpa, ele brilha. Ele tem peso. Ele tem significado. E o mais importante, ele serve a você, não o contrário. Mas aqui está o ponto mais estratégico de todos. O luxo escolhido dentro de uma vida simples não serve apenas para prazer. Ele serve como uma âncora de identidade. Ele te lembra de que você não está em escassez. Ele te mostra que você não está vivendo uma vida de negação. Pelo contrário, você está escolhendo onde vai colocar sua intensidade, porque entende que essa intensidade tem valor demais para ser desperdiçada em qualquer coisa. Imagine uma pessoa que vive cercada de tudo, mas não sabe mais o que gosta. Está sempre comprando, mas nunca se satisfaz, viaja, aposta, se exibe, mas não se encontra. Agora imagine uma pessoa que vive de forma leve, que escolheu ter menos para sentir mais, que sabe o que a alimenta por dentro e que de vez em quando escolhe um luxo, um detalhe, um momento, uma peça, não para provar nada, mas para reforçar algo dentro de si. Essa pessoa tem presença, essa pessoa tem firmeza, essa pessoa impõe respeito, não pelo que mostra, mas pelo que escolhe manter em volta. Porque o verdadeiro respeito nasce da clareza. E clareza não é sobre dizer que não quer nada. É sobre saber exatamente o que quer e por quê. Um luxo consciente dentro de uma vida simples tem esse poder. Ele fortalece sua percepção de escolha. Ele reforça sua liberdade. Porque se você pode escolher um luxo sem culpa, sem medo, sem precisar esconder ou exagerar, isso mostra que você já não está mais tentando preencher um buraco com consumo. Você está apenas saboreando uma decisão feita com os pés no chão. É aqui que a autoridade pessoal começa a crescer. Porque as pessoas percebem, mesmo que não saibam explicar, quando alguém está em paz com o que escolheu. Elas sentem quando um gesto não é fingimento, quando um estilo de vida não é encenação. E isso cria uma presença que não depende de gritos, uma influência que não exige explicações. Você não precisa convencer ninguém. Você só precisa viver com a consistência de quem já entendeu que viver com pouco não é ausência de prazer, é presença no prazer certo. Muitos ainda acreditam que viver simples é viver cinza, sem brilho, sem intensidade.
Mas a verdade é o contrário. É no meio da simplicidade que o luxo certo se torna ouro. Ele deixa de ser um vício e vira um símbolo. Ele deixa de ser um anestésico e passa a ser um lembrete de que você não está vivendo por impulso, de que você não está se escondendo do mundo, de que você não está preso no ciclo de precisar cada vez mais para se sentir cada vez menos. E talvez o mais importante, esse luxo escolhido reforça o diálogo mais poderoso que você pode ter com si mesmo, o de que você é o dono da sua história, que você decide quando acelera e quando para, que você sabe quando recusar e quando aceitar, que você pode abrir mão do excesso sem precisar abrir mão do prazer, porque, no fim das contas, viver simples não é viver menor, é viver melhor. E o luxo escolhido, dentro dessa estrutura, não é um desvio, é um símbolo, um sinal silencioso de que você está no comando. Não se trata de se castigar ou se restringir. Se trata de entender que quando você tem o poder de escolher um único luxo e saboreá-lo com consciência, isso vale mais do que 10 exageros enfileirados que você nem vai lembrar daqui a uma semana. Essa é a diferença entre o consumo como fuga e o luxo como afirmação. E só entende isso quem já teve coragem de limpar o que não fazia sentido, de soltar o que era só aparência, de recusar o que vinha fácil demais. Quem já sentiu na pele o poder de ter pouco e, mesmo assim, se sentir completo. Porque o luxo, quando nasce da escolha consciente, não te prende. Ele te reforça, ele não te enfraquece, ele te reposiciona. E quem consegue usar o prazer como parte de uma estratégia, e não como uma distração para o vazio, se torna mais forte do que qualquer figura que tenta parecer poderosa através de acúmulo. Porque o mundo inteiro pode aplaudir quem tem muito, mas só respeita de verdade quem mostra que pode ter, mas não precisa. Essa é a autoridade silenciosa. E esse é o luxo mais raro de todos. A cena é sempre parecida. Você entra numa rede social qualquer e em poucos minutos se vê cercado de imagens. Pessoas sorrindo, carros brilhando, viagens de tirar o fôlego, refeições perfeitas, vidas milimetricamente editadas. A impressão que fica é clara: está todo mundo vencendo e você precisa correr para não ficar para trás. Mas o que quase ninguém te conta é que por trás de muitas dessas imagens existe uma urgência silenciosa. Um esforço constante para parecer bem, mesmo quando se está mal. Uma guerra invisível para continuar impressionando, mesmo que por dentro tudo esteja desmoronando. O mundo de hoje ensina desde cedo que ser visto é mais importante do que ser real, que se destacar vale mais do que estar em paz, que parecer certo é melhor do que estar certo. E nesse cenário, viver sem precisar impressionar ninguém se transforma em um ato de rebeldia. Um ato silencioso, mas poderoso. Porque quando você para de viver para agradar os outros, você começa pela primeira vez a viver de verdade. Maquiavel, se observasse o nosso tempo, não veria príncipes usando coroas, mas sim pessoas comuns carregando o peso de manter uma imagem. Gente que, para não parecer fraca, aceita o que não quer. Para não parecer perdida, segue caminhos que não fazem sentido. Para não parecer menor, vive acima do que pode. Mas no jogo do poder real, essa é a armadilha perfeita. Porque quanto mais você precisa parecer algo, mais frágil você se torna. A necessidade de impressionar cria uma prisão invisível. Você começa a moldar suas escolhas com base em quem vai assistir. Cada passo é calculado, não pelo que é verdadeiro, mas pelo que vai gerar aprovação. E quando você percebe, não está mais vivendo. Está atuando. Está mantendo uma performance que exige esforço constante, que cansa, que cobra caro. Porque você sabe que, se baixar a guarda, se mostrar vulnerável, se recusar a jogar o jogo da aparência, alguém vai te julgar. E esse medo é o que segura milhões de pessoas exatamente onde elas não querem mais estar.
Mas existe um outro caminho. Um caminho mais silencioso, mais firme, mais verdadeiro. E ele começa quando você decide, com clareza, que não deve mais nada para ninguém. Que não vai mais moldar sua vida para se encaixar. Que não vai mais medir o próprio valor pelo brilho das coisas que possui ou pela quantidade de pessoas que aplaudem. Que sua força não vem do impacto que causa nos outros, mas da tranquilidade que sente dentro de si. Viver sem precisar impressionar ninguém não é sobre se isolar. Não é sobre rejeitar tudo ou desprezar quem gosta de você. É sobre voltar a tomar decisões com base em quem você realmente é, e não no que esperam que você seja. É sobre poder olhar no espelho e dizer: isso aqui sou eu, sem filtro, sem enfeite, sem personagem. E quando essa clareza chega, tudo muda. Porque a partir daí, suas escolhas ficam mais leves, sua rotina faz mais sentido, suas relações ficam mais verdadeiras. Você atrai quem gosta da sua essência, não do seu disfarce. Imagine por um segundo a diferença entre alguém que precisa ser admirado o tempo todo e alguém que está em paz mesmo sem aplausos. O primeiro vive num estado constante de vigilância. Ele não pode errar, não pode falhar, não pode decepcionar. Tudo precisa parecer impecável. Já o segundo não tem nada a esconder. Ele pode mudar de ideia, pode aprender, pode dizer não sei. Pode ser ele mesmo sem medo. E por isso tem uma força que o outro nunca vai alcançar. A vida simples facilita esse processo. Porque quando você escolhe viver com menos, você naturalmente precisa provar menos. Você se afasta do excesso de comparações, do consumo baseado em insegurança, da urgência de mostrar para todo mundo que está indo bem. E nesse espaço que sobra, nasce algo raro: a autenticidade. Você para de tentar ser o melhor aos olhos dos outros e passa a ser o melhor dentro da sua verdade. É claro que isso exige coragem, porque no começo você vai assustar algumas pessoas. Algumas vão te chamar de estranho. Outras vão dizer que você está se acomodando. Algumas até vão se afastar. Mas tudo bem, porque se o seu valor depende da imagem que você sustenta, então você está sempre em risco. Mas se o seu valor vem de dentro, ele não pode ser tirado. Ele não precisa ser reforçado o tempo todo. Ele simplesmente é. Viver sem precisar impressionar não te faz invisível. Te faz livre. Livre para vestir o que você gosta, mesmo que não esteja na moda. Livre para seguir um caminho mais lento, mesmo que todos estejam correndo. Livre para dizer não quero, sem dar 1000 explicações. Livre para estar em paz com suas escolhas, mesmo que ninguém aplauda. E essa liberdade não é pequena. Ela muda tudo. Muda o jeito como você se relaciona com o dinheiro. Porque você para de gastar para aparecer. Muda o jeito como você se relaciona com as pessoas. Porque você só mantém por perto quem te respeita de verdade. Muda o jeito como você trabalha. Porque você começa a buscar sentido e não só prestígio. E o mais importante, muda o jeito como você se vê. Porque você finalmente se olha sem o filtro das expectativas externas. Maquiavel, se pudesse ver esse movimento, entenderia o risco que ele representa. Porque alguém que não precisa mais impressionar é alguém que não pode mais ser controlado com elogios, nem com vergonha, nem com promessas. Essa pessoa não corre atrás de aparência, porque já entendeu que o que vale mesmo é aquilo que sustenta por dentro. E por isso, ela se torna perigosa. Perigosa para um sistema que sobrevive da insegurança. Perigosa para uma cultura que te ensina a se comparar o tempo inteiro. Perigosa para qualquer um que ainda acredita que a aparência é mais importante que a essência. E aqui está a verdade mais dura de todas. Enquanto você continuar querendo provar o seu valor, sempre vai depender da opinião de alguém. Sempre vai precisar medir o que faz, pelo impacto que causa. Sempre vai estar um passo atrás da liberdade real.
Mas no dia em que você olhar ao redor e perceber que não precisa mais disso, que pode simplesmente viver, construir, existir, amar, errar, recomeçar, tudo sem precisar da permissão de ninguém, nesse dia você se torna intocável. Porque nada é mais poderoso do que alguém que não está tentando impressionar. Alguém que sabe que vale, mesmo em silêncio. Alguém que não precisa mostrar força para ser forte. Alguém que não precisa ser seguido para seguir seu próprio caminho. Essa é a última liberdade. A liberdade de ser inteiro, mesmo quando ninguém está olhando. E essa liberdade, uma vez conquistada, ninguém mais pode tirar. Se esse conteúdo fez você refletir, agora é a sua vez de agir. Deixe seu like. Isso ajuda muito esse vídeo a alcançar outras pessoas que também precisam sair da corrida e começar a viver com mais estratégia. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal agora e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos movimentos. E me conta nos comentários, qual parte desse vídeo mais te provocou? O que você sente que já pode simplificar na sua vida hoje? Eu leio tudo e respondo o máximo que posso. E se essa mensagem te tocou, não para por aqui. Tem outros vídeos no canal que mergulham fundo nessa mesma linha de pensamento. Escolhas estratégicas, liberdade interna e o poder de viver com inteligência. Assiste o próximo. Porque cada vídeo é um passo a mais para sair da armadilha e começar a construir o seu próprio reino. Nos vemos lá.